No vídeo de hoje, vou te mostrar como comprar 64 fundos imobiliários com apenas R$ 70. O melhor de tudo é que o fundo que vou apresentar está com um desconto de 12%. Seja um investidor de sucesso e se inscreva em nosso canal. Queremos te ajudar a chegar lá mais rápido. Deixe seu like como apoio. Agora, vamos abordar a questão dos fundos imobiliários, que estão caindo, assim como as ações. A taxa Selic está diminuindo, já tendo caído 3 vezes este ano, totalizando 0,5% a cada redução. Isso deveria impulsionar a bolsa, como muitos previam, e fazer os fundos imobiliários e ações subirem. No entanto, não foi exatamente isso que aconteceu. A taxa Selic começou o ano em 12,75% e agora está em 12,25%, com projeção de encerrar o ano em 11,75%. O IPCA começou a subir novamente, e isso fez com que o mercado se antecipasse novamente, percebendo que a inflação está subindo. O que deve acontecer? É muito provável que os investidores foquem seus investimentos na renda fixa, onde há uma boa rentabilidade, já que a taxa de juros está elevada. Neste momento, temos boas oportunidades de investimento na renda fixa, mas este cenário abre novas oportunidades no mercado, com a possibilidade de adquirir ações e fundos com desconto. Eu trago hoje um fundo imobiliário que é o BCFF11, com 12% de desconto. Aqui temos o fundo do BTG Pactual, na gravação deste vídeo cotado em R$ 68,84, e o seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 9,76%. E como eu falei, ele está com 12% de desconto, porque o PVP, preço sobre valor patrimonial, é de 0,88. O que quer dizer isso? Se o PVP está abaixo de 1, ele está sendo vendido na bolsa com desconto. Acima de 1, está mais caro. Veja que ele está sendo negociado hoje a R$ 68,84, e mais abaixo, o valor patrimonial por cota é R$ 77,91. Ou seja, ele vale R$ 77, e você está pagando R$ 68 nesse fundo. Este fundo possui uma liquidez diária muito boa, de R$ 3 milhões por dia, ou seja, o volume de negociações diárias é alto. Isso é importante porque mostra que não está muito concentrado. Se fosse um fundo com poucas negociações, nas mãos de poucas pessoas, uma venda poderia mudar drasticamente o valor da cotação. Quanto maior o volume de liquidez diária, maior o volume de negociações diárias, o que reflete na manutenção do valor da cotação, evitando flutuações significativas. Um outro ponto importante na liquidez diária é a facilidade para comprar e vender. Com 3 milhões de negociações diárias, se eu quiser comprar agora esse fundo, basta colocar a ordem, e tenho certeza de que será executada na hora. Da mesma forma, se quiser vender, a ordem será executada imediatamente. O BCFF11 ainda valorizou 8,82% nos últimos 12 meses. Agora, quero chamar sua atenção para isso aqui. Você pode se perguntar, por que vou comprar o BCFF11 pagando 9,76% de dividendo, sendo que no Tesouro Selic tem uma rentabilidade de 12,25%? Aqui entra uma questão interessante que muita gente não entende, basicamente o imposto de renda que incide sobre a taxa Selic. Sim, a renda fixa tem imposto de renda, que já vem retido na fonte. É importante saber que você não recebe os 12,25% de juros. Se investir no Tesouro Selic, você terá que pagar imposto de renda regressivo. Dá uma olhada nessa tabelinha da Receita Federal. O mínimo que você pode pagar são 15%. Fazendo um cálculo rápido, se a taxa Selic estiver em 12,25%, e você já estiver no mínimo de 15%, após 2 anos, supondo que a taxa Selic permaneça em 12,25%, o que é improvável, pois tende a cair, a rentabilidade real diminui devido ao imposto de renda. Então, a 12,25% menos os 15%, que seria o mínimo de imposto de renda que você pagaria, você teria uma rentabilidade real de 10,41%. Mas então, 10,41% ainda está acima do BCFF11, que é apenas 9,76%. Essa diferença é muito pequena, quase 0,6 a 0,7%. Aqui entra a grande questão com essa situação, ainda com a taxa Selic alta, as pessoas se mantêm na renda fixa. Com o tempo e a taxa Selic caindo, as pessoas correm para a bolsa de valores, comprando ativos de fundos imobiliários e ações, fazendo com que subam, e se valorizem.
Por isso, é mais interessante investir hoje em fundos imobiliários do que na renda fixa. Este é um bom momento para investir em fundos imobiliários e ações, considerando que você já investe em renda fixa e possui uma reserva de emergência. Mais abaixo, podemos ver que este fundo imobiliário é um fundo de fundos. É importante entender que estamos comprando esse fundo imobiliário com um bom desconto, e fundos de fundos proporcionam uma boa diversificação. Eles possuem um gestor, um profissional que se dedica a isso. Nessa situação, um fundo de fundos é sim muito interessante, especialmente para quem está começando. Com o tempo, se a pessoa quiser aprender, é interessante que ela vá investindo em outros fundos diretamente, seguindo a estratégia dela. Aqui no site do Status Invest tem algumas informações interessantes que não estão disponíveis no site do Investidor 10. Mais abaixo no site, temos o portfólio do BCFF11. O que isso significa? Significa que vamos analisar tudo o que está dentro desse fundo, tudo em que ele investe. Aqui, podemos ver que ele possui um condomínio. Este condomínio está hoje com uma vacância de 0% e uma inadimplência de 0%. O que isso quer dizer? Quer dizer que com inadimplência de 0%, ele está recebendo tudo em dia, tudo certinho, não tem ninguém devendo. E na vacância de 0%, significa que tudo está alugado, nenhum dos seus imóveis está vago. Mais abaixo, temos os fundos da base do BCFF11. Aqui podemos ver uma concentração de fundos imobiliários de papel, e mais fundos imobiliários de tijolos aqui no meio. Ao passar para o lado, você pode ver todos os outros fundos imobiliários e a porcentagem que representam na carteira do BCFF11. De todos os fundos imobiliários que o BCFF11 investe, o BTCI11, por exemplo, representa 9,57% do patrimônio líquido, o IRIM11, 7,4%, e assim por diante. Se quiser fazer uma análise mais profunda, pode entrar em cada um e analisar melhor. Aqui, mais abaixo, você vê o segmento, a divisão por segmento dos fundos. 48% desses fundos são fundos imobiliários de papel, e o restante, 52%, são uma distribuição e diversificação em vários tipos de fundos imobiliários de tijolo, como lajes corporativas, shoppings, galpões, entre outros. E mais abaixo, pode-se observar que existem outros fundos imobiliários que também investem no BCFF11. Tem algo que você, investidor, deve fazer. Vá ao Google e pesquise BCFF11 relação com investidor. Clique no primeiro site da BTG Pactual e abra o relatório gerencial para ver como é esse fundo imobiliário por dentro. Logo de cara, ele oferece o cadastro do seu e-mail para receber todas as notificações importantes sobre esse fundo. Preencha seu nome, e-mail e demais informações para receber essas notificações mensalmente. Feito isso, vá para a seção de downloads e encontre os relatórios gerenciais para baixar. O último disponível é de 29 de setembro. Abra esse relatório para ter acesso às informações detalhadas sobre o BCFF11. No relatório, você encontrará que esse fundo imobiliário começou suas atividades em janeiro de 2010, sendo administrado e gerido pela BTG Pactual. A taxa de gestão e administração, o valor de mercado, quase bilhões, o rendimento mensal por cota, o número de investidores que são 303 mil, e a quantidade de 64 fundos imobiliários na carteira são apresentados. Lembre-se, ao comprar esse fundo imobiliário, você estará investindo em 64 fundos imobiliários. O relatório também destaca que o fundo investe em alguns papéis e possui uma parte destinada a CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, dívidas atreladas ao setor imobiliário. Além disso, você encontrará uma mensagem aos investidores, onde o gestor explica um pouco sobre o mercado, o que vem acontecendo na economia, e detalhes específicos sobre esse fundo imobiliário. Aqui nessa página, vemos o que já tínhamos analisado, o portfólio. Apresenta os top 20 investimentos da carteira do BCFF11, onde observamos seus investimentos em vários fundos imobiliários. Na seção de performance, notamos que no último mês, ele teve um desempenho positivo de 1,3%, superando o IFIX, índice dos fundos imobiliários, que teve um desempenho de apenas 0,4%, o Ibovespa negativo em 0,8% e o CDI com 0,9%. No acumulado do ano, o BCFF11 apresenta uma rentabilidade de 18%, enquanto os outros estão abaixo. Na página de constância de pagamentos dos dividendos, vemos que o BCFF11 vem pagando 56 centavos por cota desde outubro de 2022, mostrando ser um fundo imobiliário bastante estável. Espero que tenha gostado do vídeo.
Deixe seu like, pois isso ajuda o YouTube a alcançar mais pessoas, disseminando a educação financeira e mudando vidas. Agora, assista a outro vídeo clicando aqui, que certamente será útil para você.